Variação linguística, ela pertence ao capítulo 4, está na página 54. A variação linguística é um fenômeno universal, que é constituído por um conjunto, de diferenças no âmbito linguístico falado ou escrito, falantes, representando os falantes de uma mesma língua. Ela não é considerada algo, não é considerado algo exclusivamente português, da língua portuguesa. A gente tem nas outras línguas a mesma constituição, algumas até mais do que a nossa. A nossa é considerada pelos linguistas até uma língua bastante unificada. Essas aqui são as variações que a gente pode encontrar com relação a essa variação linguística. A variação histórica, por exemplo, está relacionada à diferença entre o português arcaico e o português moderno. Essas variações, elas ocorreram ao longo do tempo e são muitas vezes alterações gramaticais, podendo envolver o campo da fonética, que é o campo do som, a forma como a gente pronuncia. Podem ser variações morfológicas na própria estrutura da palavra, que vai sofrendo alteração ao longo dos anos. Algumas palavras acabam suprimindo determinadas vogais, como, por exemplo, a palavra alevantar. Era assim, no português arcaico. Hoje a gente tem apenas a forma levantar, então a gente vai tendo alteração morfológica. E algumas alterações sintáticas também, que é na forma como a gente utiliza determinadas palavras dentro da função que elas vão exercer em uma determinada frase. Um exemplo bem marcante para a gente é a palavra você, que sofreu alteração ao longo do tempo, iniciando com vossum se, vossa mercê, vós me se, até chegar na forma que a gente tem hoje, que é essa forma do você. Então, são variações históricas que vão acontecendo ao longo do tempo. Essas variações regionais que a gente tem aqui são as de mais fáceis percepções. Por quê? Porque elas se devem ao fato de que todos os falantes eles estão em lugares, em espaços geográficos diferentes. E esses espaços geográficos acabam recebendo influências de misturas linguísticas específicas de uma determinada região. Então, dependendo do lugar onde a gente está, a gente percebe palavras que sejam próprias daquela região. É a nossa variação conhecida às vezes como o próprio português caipira, de determinados lugares. O X bem marcado na terminação de determinadas palavras, como a gente tem, por exemplo, em Floripa. O R bem caipira para o interior de São Paulo. Algumas regiões, como a gente tem no Mato Grosso, Minas Gerais, em Santa Catarina mesmo, como a gente havia conversado em sala. A diferença, por exemplo, do oeste de Santa Catarina na pronúncia das palavras, especialmente na terminação do E e do I. A gente, por exemplo, tem o hábito de transformar esse E final em I, como leite, como quente, como gente. E no oeste de Santa Catarina a gente vai ver bem marcado leite, quente, gente, esse E bem formado. Então são diferenças regionais dessa variação que a gente pode encontrar. As variações sociais e culturais, elas estão diretamente ligadas ao fator social de escolaridade de quem fala, do falante. Depende do nível social, do nível econômico, do acesso que ele tem à cultura, à educação, o acesso familiar que esse falante vai ter, e aí ele vai influenciar na minha fala, como, por exemplo, palavras como iogurte, que são bem marcados pelo iogurte, iogurte, problema, registro, não são necessariamente erros, mas são palavras que são influenciadas pelo nível social, o lugar onde esse falante tem a sua morada, E as variações situacionais que a gente tem aqui, elas são resultados da situação em que o falante está inserido. Então, ele está diretamente ligado à possibilidade que a gente tem, essa forma meio de camaleão que a gente tem de se adaptar à situação em que a gente está. Por exemplo, a nossa fala, ela vai se diferir do grupo em que a gente está inserido naquele momento. Um grupo, por exemplo, de amigos no recreio da escola, a gente vai usar uma fala diferente do que a gente falaria, por exemplo, se a gente fosse conversar com o diretor da escola, ou as gírias, relacionadas aos grupos que a gente participa, o grupo de alguém que pratica skate, o grupo de alguém que anda de bike,
alguém que pratica um determinado esporte, do futebol, são palavras próprias daquela comunidade em que a gente está inserido. A língua ela é uma espécie de vestimenta, é como se a gente vestisse uma roupa que vai se adequar ao lugar que a gente vai, a uma festa que a gente vai, um aniversário na escola, né, o próprio uniforme escolar, a roupa que a gente usa quando vai à praia, a roupa que a gente usaria num passeio ao shopping. Então é uma roupa, uma forma da gente usar e que estará direcionada à situação em que a gente está inserida. Então, essas variações linguísticas aqui, elas dependem diretamente de fatores a qual a gente se insere. Podem ser históricas, regionais, socioculturais, situacionais, às vezes mais de uma ao mesmo tempo, vai depender da nossa localização. Então, variação linguística é uma coisa muito simples, pequena, a gente não se preocupa tanto com essas características aqui, mas mais com o fator em que a gente se insere, que tem a ver então com uma fala diferente daquela estipulada pela gramática normativa e que vai resultar em diferentes possibilidades de interpretação. Para a gente entender bem essas variações linguísticas, a prof propôs aqui alguns exercícios, tá? Para a gente acalmar o coraçãozinho aqui, entender que não é um bicho de 7 cabeças, e eu escolhi esses exercícios da página 65, 1, 2 e 3, 66, 4, 5, 6 e 68, 11, 12 e 13. Para vocês fazerem ao longo da semana. Qualquer dúvida, a prof estará no fórum. Também tem uma lista de exercícios que seria aquela nossa processual em sala, né? Então, uma lista mais ampla, com questões discursivas para vocês resolverem, fazer no caderno de vocês. Por enquanto não é nada para entregar. Depois a gente vai combinar como é que a gente pode fazer essa processual, tá? Provavelmente vocês farão de casa e enviarão para a prof por e-mail.